Olha aqui, ó, vamos avançando, porque claro que o pivô dessa discussão toda é o Jorge Jesus e agora o Domenech Torrent. Sem falar aí no Jorge Sampaoli, que começa muito bem o Campeonato Brasileiro também. Mas, enfim, vamos falar então do Domenech Torrent, vamos falar do Flamengo. Antes, deixa eu só ver como é que tá a nossa enquete. O Paulo Lima já vai votar, hein? Paulo Lima, hoje vamos colar a segunda figurinha do álbum, hein? Temos aí esses 4 candidatos, quase 5 mil votos, hein? E o Felipe Bastos Vaz segue na liderança. Já o Paulo Lima vai deixar o voto dele, vai justificar. Mas vamos falar do Flamengo. Vamos seguir nesse tema aqui, que é interessante. O Flamengo se preparando aí para pegar o Coritiba, hein? No Couto Pereira, amanhã, à noite, no Couto Pereira. O Coritiba precisando vencer também, depois dos últimos resultados negativos. Deixa eu acionar o Flávio Amêndola, porque se não bastasse todos os problemas na classificação, né, Amêndola? No Brasileirão, quem poderia imaginar o Flamengo na lanterna? Ainda tem mais essa. Na Grécia, já dão como certa a chegada do Rafinha. Aliás, tem pressa o Olympiacos, porque no fim do mês vai decidir, no dia 30 de agosto, a Copa da Grécia contra o AEK. E por isso, né, que está em cima no mercado e parece que agora o martelo é questão de horas para ser batido na contratação do Rafinha, né, Amêndola? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Pois é, Calheiros, um bom dia para você, para a Renata, para os colegas que estão acompanhando o Bom Dia Fox. Aquele ditado está servindo muito para o atual momento do Flamengo, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Flamengo que vinha ao mercado, olhava para o mercado em busca de um substituto para o Rafinha, agora a situação mudou totalmente. Agora o Flamengo precisa de um jogador para chegar e ser titular na lateral direita, caso de fato se confirme a saída do Rafinha, que já está muito bem encaminhada, é verdade. Ontem, lá em Goiânia, o Rafinha se reuniu junto com seus agentes com o Marcos Braz. O Marcos Braz ofereceu um aumento salarial e é bom te lembrar, o Rafinha já estava em um processo de negociação para renovar o contrato com o Flamengo. O atual vínculo dele vai até junho de 2021. Então já havia uma conversa da direção do Flamengo com os agentes do Rafinha, mas desta vez o interesse do Olympiacos foi muito grande, o assédio foi muito intenso e já chegou na mesa do Flamengo uma proposta oficial pelo Rafinha, mais de 2 milhões de euros anuais para o Rafinha, valores que o Flamengo não consegue cobrir, principalmente pelo valor do euro hoje aqui no Brasil. Então a situação é muito delicada, o Rafinha quer se transferir para o Olympiacos, quer jogar na Grécia, muito por conta também da pandemia aqui no Brasil, que ainda não está tão controlada assim. Então agora a diretoria do Flamengo vai precisar se mexer e se mexer com muita rapidez. Mas aí entra um outro problema. A janela do futebol europeu está fechada, só vai reabrir em outubro. Ou seja, o Flamengo só vai poder contratar jogadores que estão no Brasil ou então aqueles que não têm contrato. Aí sim pode ser um jogador que vem lá de fora. E hoje, a partir de 1h da tarde, está marcada uma entrevista do Marcos Braz, uma entrevista coletiva virtual, obviamente sem a presença dos profissionais da imprensa, mas a expectativa é muito grande para que o Marcos Braz, nessa entrevista coletiva, diga qual vai ser o futuro do Rafinha. A expectativa é muito grande, repetindo, para que ele se transfira de fato para o futebol grego. Existem também algumas informações que dão conta que os agentes do Rafinha, um quer que ele fique no Brasil, o outro quer que ele se transfira para a Grécia. Então, hoje de manhã, novas reuniões aconteceram em Goiânia entre a direção do Flamengo, encabeçada pelo Marcos Braz e o Bruno Spindel, e os agentes do Rafinha. Então, fica essa expectativa, Calheiro, se o Marcos Braz vai, de fato, anunciar a saída do Rafinha nessa coletiva de hoje, mas a situação é delicada do Flamengo. Os maus resultados dentro de campo, as más atuações sob o comando do Domenech Torrent já falam por si só, e agora essa informação do Rafinha, deixando o jogo de amanhã contra o Coritiba em segundo plano, né? A gente fala muito agora dessa situação envolvendo a lateral direita do Flamengo. Boa, Amêndola. Vamos dar uma olhadinha, então, nos números do Rafinha atuando pelo Flamengo. 46 jogos, nenhum gol, 6 assistências. E aí os títulos conquistados, né? Que todo mundo já sabe, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. E os números do Rafinha, lembrando também que você falou do contrato dele no Flamengo, que iria até 2021, e tinha uma cláusula também, né, dizendo que ele poderia sair para qualquer clube europeu. Então o Flamengo já sabia que corria esse risco, mas é uma surpresa, né, Paulo Lima?
Renata, desde a chegada do Rafinha no futebol brasileiro, que muito se questionava isso no contrato dele, né? Já na última renovação, já havia a possibilidade de ter saído do país. E ontem, eu participando exatamente do Fox Sports Rádio, no finalzinho do programa, recebi até uma informação que passei no ar, né, durante a programação, falou assim, olha, recebi uma informação aqui que está fechado. Não é uma informação daquelas oficiais, porque o Flamengo não se manifestou ainda, mas a pessoa que me passou a informação falou assim, olha, está fechado, o Rafinha vai embora. E aí o programa acabou, a gente foi cada vez mais acompanhando o que hoje está praticamente confirmado, né? Rafinha está indo embora, já está fora do jogo contra o Curitiba, é uma ausência de peso. E como a Amêndola disse, né, a questão toda do fechamento da janela vai trazer aí um tipo de peso diferente na procura de um substituto, né? Tinha o interesse do Mariano, que foi para o Atlético Mineiro, e agora vai correr atrás de uma alternativa, né? Ou, em princípio, investir na base, né? Investir na base. Eu acho que é um caminho para o Flamengo. Mas é uma saída daquelas surpreendentes e que deixa o Flamengo sem uma força ofensiva de muita qualidade pelo lado direito e, acima de tudo, uma liderança dentro do grupo do Flamengo. A questão é essa, né, Paulo Lima? O Flamengo até tem os jogadores, né? Tem o próprio João Lucas, tem o Mateuzinho, só que, pelo visto, não é de hoje, né, que esses meninos não conseguem conquistar a confiança dos técnicos. E falo técnicos, porque já era assim desde os tempos do Jorge Jesus, né? E agora com o Domênico, aqui comandando o Flamengo. A gente viu na última rodada, né? Ele acabou mexendo no sistema defensivo, tirando da zaga o melhor jogador do setor, colocando na lateral direita e na lateral, o Rodrigo Caio foi um desastre. Quer dizer, você tendo no elenco alternativas que provavelmente não são as ideais, porque a gente lembra, até no início do ano, né, Amêndola? O Flamengo travava até disputa com o Palmeiras em alguns nomes para a lateral direita. Me foge agora o nome do lateral do Atlético Nacional de Medellín. Daniel Munhoz. Obrigado, Eugênio. Obrigado. Depois ainda surgiu do São Lourenço, né, Eugênio? Que também esteve nos planos Herrera, aí. André o Herrera, no plano do Palmeiras e do Flamengo. Ou seja, o Flamengo já há algum tempo estava no mercado de olho para um substituto, não contava com a saída do Rafinha. E agora, sem a janela aberta, vai ter que recorrer ao mercado nacional, Amêndola. Muito se falou, né, Calheiros, a situação do Marcinho do Botafogo, que ele havia sido oferecido ao Flamengo, tinha iniciado conversas para, quem sabe, se transferir para a equipe carioca, mas essa situação não avançou. Mas agora fica o questionamento: quem do futebol brasileiro tem a capacidade de chegar no Flamengo, um elenco estrelado, multicampeão em 2019, e suprir uma carência? E como bem falou o Paulo Lima, além da questão técnica, tem a questão da liderança. O Rafinha é um dos líderes desse elenco, a gente vê principalmente nos bastidores, quando a Flá TV divulga, até mesmo dentro de campo, durante as partidas, ele é um dos jogadores que chama a responsabilidade sempre, não foge. Então, acho que o tamanho da perda do Flamengo com a saída do Rafinha, ela é muito grande e vai muito além da perda só dentro do campo, sem contar ainda com o fato do Rafinha ter sido treinado pelo Domênico quando estava no Bayern de Munique, ter sido essa ponte até mesmo para a diretoria na contratação do treinador catalão. E aí, com apenas 2 jogos, pouco mais de 10 dias, o Rafinha, ao que tudo indica, vai se despedir e vai deixar o Flamengo aí com essa situação muito delicada. Vai precisar achar algum atleta no mercado nacional, ou então algum jogador que não tem contrato. Muito vem sendo falado, especulado nas redes sociais, o nome do Maurício Isla, chileno, que teve também bastante participação na seleção chilena, mas ele desperta o interesse também de alguns clubes europeus, como o Valência e o Vila Real. Então pode ser um nome que pode agradar a diretoria, mas também o Flamengo vai ter concorrentes caso abra negociação com esse atleta. Então o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão precisar trabalhar e muito, viu, Calheiros e amigos, para, quem sabe, conseguir contratar algum novo jogador, porque, como você bem disse também, Calheiros, o Mateuzinho, que todo mundo deposita uma confiança muito grande, uma expectativa para que ele se torne um grande lateral. Até o momento, foram apenas 3 jogos com a equipe profissional e ainda com o Maurício de Souza, não foi nem com o Jorge Jesus naquele início do Campeonato Carioca. Então vamos aguardar o que vai falar hoje o Marcos Braz e aguardar também se o Flamengo vai ao mercado, porque, confirmando essa saída do Rafinha, a situação da lateral direita, principalmente, fica muito delicada. Boa, Amêndola, muito obrigada pelas informações. Fala, Paulo Lima. O Guga, do Atlético Mineiro, tá no radar, hein?
Bom, e é sobre isso que eu quero falar agora com o Eugênio Leal e com o Paulo Lima. Já me despeço aqui do Amêndola. Amêndola, qualquer notícia aí de última hora, estamos aqui à disposição. Obrigada pela sua participação. Eugênio Leal, citamos aí alguns nomes. Na abertura do programa, o Calheiro chegou a falar sobre o Fagner também do Corinthians. Eu queria ouvir de você qual seria o provável nome para esse lugar do Rafinha na lateral direita do Flamengo. Sobre o Guga, que foi citado agora, semana passada a notícia é que ele tinha sido vendido para o Spartak, né, de Moscou, mas ele continuou jogando pelo Atlético. Sinceramente, eu confesso que eu não sei no que deu essa possibilidade de venda. Eu fiz aqui uma listinha. Eu acho que no mercado brasileiro, pensando de imediato, no hoje, o jogador que talvez esteja no nível mais alto e que seja menos difícil de contratar, menos difícil porque ele está no Palmeiras, é o Mike. O Mike foi, para mim, o melhor lateral direito de 2018, né? Palmeiras campeão brasileiro, jogou demais, já foi campeão brasileiro também no Cruzeiro. É um jogador de muito boa qualidade técnica e que não tem tido espaço no Palmeiras, que inclusive pensa em contratar outros laterais. Eu estou olhando dentro do mercado brasileiro. O Flamengo pode apostar também em jovens. Vamos lá, tem 2 jovens laterais aparecendo no futebol brasileiro. O Kelvin, do Atlético Paranaense, que fez um dos gols na final do Campeonato Paranaense, um golaço de fora da área, 19 anos, e o Heitor, no Internacional, que perdeu espaço no Inter desde a chegada do Saravia, o argentino, que jogou muito bem, aliás, ontem, contra o Santos. O Flamengo pode apostar também para segurar a onda nesse momento, até se liberar a janela internacional, em jogadores experientes, com rodagem por aí no Campeonato Brasileiro, que não tem esse nome todo, mas que podem preencher bem o espaço. Vou citar aqui 2. O Nino Paraíba, que está no Bahia, não tem sido tão aproveitado no Bahia, é um jogador muito experiente em Campeonato Brasileiro, com uma capacidade ofensiva grande, não tão defensivamente, não tão forte defensivamente, mas chega bem no ataque. É um cara que já mostrou em vários clubes por onde jogou que tem capacidade de jogar bem o brasileiro. Tem um rapaz no Coritiba, o Patrick Vieira, muito bom na bola parada, que jogou muitos anos em Portugal, tem alguma experiência. Gente, não é o nível do Rafinha, no nível do Rafinha não vai ter. Tá? O Rafinha era o melhor lateral do futebol brasileiro. Eu estou tentando, assim, situações para preencher um buraco, porque hoje o Flamengo não tem titular nem reserva com a saída do Rafinha, né? A se confirmar, mas ao que parece já acerta. Tanto que, quando o Rafinha não joga, o Flamengo não opta pelos meninos da base. Não tem feito isso. Então, por aí. Aí, se você conseguir esperar até outubro, você pode buscar no mercado sul-americano. Tem o Bustos, do Independente, tem o Montiel, do River Plate. É difícil, mas vai com dinheiro. Tem o Herrera, já citado, do São Lourenço. Tem o também citado Daniel Munhoz, do Atlético Nacional. Tem o Matias Soares, que estava na França e voltou para o Nacional do Uruguai recentemente, é bom lateral também direito. Tem o Arboleda, do Santa Fé da Colômbia. Ou então o Flamengo pode olhar para a Europa e buscar no mesmo lugar onde buscou o Rafinha. No Bayern de Munique tem um lateral chamado Odriozola, que é espanhol, que está emprestado pelo Real Madrid, que não deve permanecer, deve ser devolvido para o Real Madrid e não está nos planos do Real Madrid. Vai ficar por ali. Já que o Flamengo tem condição, vai lá e traz. Não foi buscar técnico lá? Pode buscar jogador. Não foi buscar o Pablo Mari lá? Pode buscar o Odriozola, que é um bom lateral direito também, especialmente pensando no nível do futebol sul-americano. Mas aí já é pensando lá para depois de outubro, né? Nesse caso específico. Traria na reabertura. Tapar esse buraco, entre aspas, um nível razoável, e depois investiria num outro jogador. Na janela. Eu, quando falei aqui cedo no Fagner, não que haja uma negociação em andamento. Não é essa a informação. Tirar o Fagner do eu também acho. E nem sei também, nem tem informação de algum interesse do Flamengo, até porque é tudo muito recente. E pega os dirigentes do Flamengo de surpresa, sim. Né? O que eu falei, Paulo Lima, foi o seguinte: para suprir uma ausência desse tamanho, uma lacuna desse tamanho, a saída do Rafinha, hoje no mercado interno, tecnicamente o cara que se aproxima mais é o Fagner. Mas estou contigo, Eugênio. Acho que é muito difícil. Acho que é difícil tirar o Fagner do Corinthians nesse momento. Acho que não sai também. E ontem, quando surgiu essa informação, né, do Rafinha, a possibilidade de saída, muita gente lembrou do Rodinei, que tem contrato de empréstimo com o Internacional. Mas nesse contrato, o Internacional só se vê obrigado a liberar o atleta se chegar proposta de venda. Né? Algum clube interessado em comprar os direitos econômicos do Rodinei. Aí o Inter tem que liberar para o Flamengo negociar. Exatamente.
Calheiros, Paulo Lima, no mercado interno, o que você vê aí? Como é que você enxerga aí possibilidades para substituir o Rafinha? Ô Calheiros, eu citei o Guga, né? Que estava para ir embora do futebol russo e não deu certo. Eu acho que o Guga é o nome. Agora, vai ter que botar uma grana alta, né? Pelo menos dar chegar perto daquilo que era possível a oferta que o Atlético recebeu pelo Guga. Evidente que o Eugênio citou o Mike, né? Queira ou não queira, é um jogador que tem qualidade. O Rodinei é uma opção, mas tem essa saia justa aí no contrato, né? Mas nada que uma conversa não possa. O Eugênio falou, ele não está bem lá no Inter, ele não está tendo prestígio, mas é uma opção, né? É uma opção. Quando não tem o titular, ele é que joga. E pensar em quem? Tirar o Marcos Rocha, por exemplo, titular do Palmeiras, que é um baita lateral, eu acho que não dá certo. O Guga, com a chegada do Mariano, para mim é a peça que está mais disponível no mercado, não o espaço que o Atlético dê a ele para ir embora. Não, é porque o Mariano chegou para isso, né? O São Paulo pediu o Mariano quando o Guga estava indo embora. Agora, como um técnico que é dois bons laterais, e o Guga e o Mariano são dois bons laterais, o São Paulo pode dizer, não, aqui ninguém mexe. Nesse vespeiro aqui ninguém mexe. Mas eu traria o Guga. Nesse momento, se tivesse que apostar em alguém, gastar um dinheiro, eu contrataria o Guga. Boa. Eu ia falar aqui com o Eugênio, estava até verificando aqui o Advíncula, né, que está jogando pelo Raio Vallecano. O Fluminense, inclusive, quando perdeu o Gilberto, tentou acionar esse jogador. Inclusive, eu acho que ele foi até oferecido ao Fluminense, mas tem essa questão da janela. Agora, para trazer o peruano também, só esperando Renata, até outubro. Ô, Renata, e o Daniel Munhoz, do Atlético Nacional, foi pro Genk, né, da Bélgica. Quer dizer, ele acabou sendo negociado. Ele não está mais no Atlético Nacional. Mas lá no início do ano era o nome, né? Cogitado aí no Palmeiras e também no Flamengo. Boa, a gente vai aguardar então essa coletiva aí, um dia importante, né, para o Flamengo, um dia muito realmente importante para o Flamengo.